Eu converso com a psicóloga, doutora pela USP, doutora Leila Tardivo. Leila, nós falamos de causas sociais, mas existem outras causas que levam, principalmente com crianças e adolescentes, né, que levam à violência. Quais são elas? Então, é muito importante observar, né, quando uma criança começar a ficar muito agressiva, muito violenta, o que está acontecendo na vida dela. Um sintoma, ele nunca é isolado e ele tem algum sentido. Ele também significa alguma coisa. Então, isso professores, orientadores, psicólogos e a própria família precisam tentar reconhecer, né? Então, a gente costuma dizer que a depressão, né, na criança, principalmente na criança, é muito diferente da depressão do adulto. Difícil uma criança sentar e chorar, acontece também. Mas a maior parte das vezes a criança deprimida é agitada, é agressiva, é hostil, né? Então, muitas vezes ela está deprimida, está se sentindo sozinha, está se sentindo isolada, desamparada. E a mesma coisa com o adolescente, né? Então, e de uma forma geral, a gente pode dizer isso. Hoje, talvez a gente viva como nenhuma outra época. De um lado, uma globalização incrível e a possibilidade, mesmo aqui a televisão, né? Com certeza. A gente podendo pensar junto, transmitir uma mensagem até para as pessoas que se sentirem infelizes, ter esperança de que podem procurar ajuda. E de outro lado, a gente nunca viveu tanto a sensação de vazio. Com certeza. De falta de esperança, de falta de sentido para a vida. E por que você acha que isso está acontecendo? Bom, eu acho que tem muitas causas, né? Acho que é sempre multifatorial. E eu assim, vejo com muita esperança quando a gente insere um jovem num programa, num projeto, e eles se desenvolvem. É muito interessante isso. Você coloca lá no terceiro setor, você faz essa moçada lutar pelo ambiente e vamos salvar o planeta, a coisa vai bem. Se eles não têm por que viver, para quê? Para que estudar? Para que fazer? Então, então vamos nos divertir. E aí, se divertir é bater o carro, divertir é encher a cara. Mas existe a falta de limites também, Com certeza, com certeza. Quer dizer, uma vida vazia de sentido, né? Onde se marca brigas pela internet. Por outro lado, também existem sites que oferecem ajuda, que dão apoio, e as pessoas se encontram. Então, né, os instrumentos também estão aí para ajudar e podem ser mal usados. Agora, né? Qual é o papel dos pais neste caminho, seja de violência ou de não violência? Então, acho que é importante essa questão do limite que a gente fala tanto. E aí, assim, esse mês, né, mas nessa época, está se debatendo muito a violência contra a criança. Né? A chegada aí dos reis da Suécia, inclusive estimulando isso, né? Que violência não, educação sim. Né? Então, ainda o Brasil é um país que educa batendo. Né? Então, bate para educar. E aí é um questionamento que a gente faz. Bater em animal é proibido por lei. Sim. Bater em adulto é proibido por lei. Bater em criança é educar. Mas não que seja um tapa único, não. E a história da palmada, como é que ficou? A palmada não educa. A palmada deseduca. Sim, mas ela não está proibida? Proibida por lei. E continua muita gente. E tem pais que chegam para a gente e falam, mas agora eu não posso bater, então o que eu posso fazer? E é exatamente isso. Quanto mais bate, mais a criança aprende a ser violenta. Porque a criança aprende muito mais no exemplo e no modelo. Então não adianta um pai com um copo de bebida na mão querendo combater o alcoolismo ou o início cada vez mais precoce do jovem na droga. E do cigarro e das drogas, maconha, enfim. Está começando cedíssima. A maconha, agora a idade média entre 11 e 12 anos o começo. Média, ou seja, tem menino antes disso já entrando no mundo, né, da maconha. Agora, então, nós estávamos falando aqui nos bastidores, quer dizer, a importância da presença dos pais. Não significa não trabalhar mais, mas significa interesse, fazer parte da vida dos filhos. Fazer parte da vida dos filhos, sem ser invasivo. Né? E poder dosar essa participação de acordo com a idade. Uma criança muito pequena não pode escolher algumas coisas, os pais têm que escolher por ela. Sim. À medida que ela vai crescendo e tendo autonomia, os pais estão presentes e deixando essa autonomia se desenvolver. Até chegar na vida adulta, eles vão escolher a profissão, o companheiro, enfim, o que vão fazer. Mas se tem uma base boa, as coisas vão dar certo. Então, o limite é muito mais na linha
do afeto, mas da firmeza. Uhum. Então, por exemplo, um filho pode assistir o que quiser na televisão? Então, eu estava pensando exatamente Não. nisso, porque veja, não pode. Aí chega na escola, aquela menininha de 7 anos que fala para as amiguinhas que não estava dormindo e as amigas todas acompanham a novela das 8, que é às 9 horas. É. E aí, como é que fica isso? É complicado, porque parece que aí você cria um ET. É complicado isso. Então, é uma coisa que talvez seja que tenha que ter um debate mais amplo do que é possível. Claro que eu sou contra a censura, né? Imagina, vai voltar a censura? Não. Mas a censura tem que estar na mão dos pais. Para os filhos, com certeza. Com certeza. Você pode ver, todos os filmes podem ser vistos? Uma criança de 7, 8 anos de idade tem maturidade para compreender, né? Não tem. Todos os sites podem ser acessados. Com certeza. Tem sites perigosíssimos, inclusive ilegais, né? Então, é essa presença que, na verdade, é o limite que eles pedem e é saudável. Porque uma criança sem limite é uma criança que vai deixar os impulsos agressivos, aí vem toda a questão da psicologia, que mostra que nós todos temos impulsos agressivos e impulsos amorosos. Sim. Mas os impulsos agressivos precisam ser direcionados para a vida e não para a destruição. Um impulso agressivo na competição para vencer, para dar vontade de estudar, para poder enfrentar os desafios que a vida oferece. Eu sempre digo que eu prefiro lá no consultório pais mais rígidos do que pais permissivos. Com certeza, porque né? o pai permissivo é um pai sem querer negligente. Né? Eu deixo... Não pode. Uma criança de 12 anos não pode escolher não ir à escola. Ela tem que ir. Ela tem que ir. Ou assim como não pode escolher não tomar uma vacina, assim como não... Quer dizer, tem situações que os pais vão ter que escolher por... E aos poucos ele vai dizer, bom, hoje eu não vou fazer tal faculdade, eu vou fazer tal faculdade, eu não vou, mas vou trabalhar. É muito importante. Bom, já falamos novamente.